pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de podcast Dá uma Segurada. E eu trouxe aqui para vocês um assunto que está fazendo os transportadores tremerem na base. Quando eu falo sobre isso, a gente está falando naturalmente sobre CIOT, reforma tributária, piso mínimo de frete, seguros obrigatórios. E quando a gente começa a falar sobre isso, os transportadores já começam a sentir aquele nervoso. E sim, transportador que não regularizar vai ter que fechar as portas. Maria tá de terrorismo. Não estou. O papo é muito sério. E se você, transportador que está nos assistindo, ainda não decidiu regularizar, não decidiu organizar a sua operação, toma muito cuidado. Porque as multas são grandes, são doídas e a borrachada vai vir com força, tá? É esse nosso bate-papo e a gente está fazendo nossa pegada meio podcast, meio entrevista, né? Eu convidei uma contadora que é especialista em transportadora, além de ser contadora, ela é minha amiga, Simone Viana, CEO da Inovare Consultoria Contábil. E a Simone, além de ser especialista em transportadora, ela é uma das profissionais que eu acompanho no mercado e que eu vejo o seguinte: ela está sempre buscando se atualizar e trazer as informações para os transportadores, assim, ó, ao vivo, como eu digo. A informação mudou alguma coisa na legislação, mudou alguma portaria, veio alguma resolução, alguma normativa, ela traz para poder manter os seus clientes, os transportadores atualizados. E é por isso que eu venho trazendo a Simone junto aqui para levar essa informação para você. Antes de apresentar de fato a minha convidada de hoje, eu quero fazer aquele agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, tecnologia que aproxima. Marias Coronel Shoes, o sapato que vai te dar ainda mais poder para ir mais longe. A convidada de hoje é Simone Viana, atualmente. Deixa eu apresentar para você. Simone Viana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por esse bate-papo. E antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho do teu currículo, do teu histórico profissional e o que te trouxe hoje até aqui à frente da Inovare. Obrigadão. Obrigada, Maria. Obrigada pela oportunidade. Muito boa tarde a todos. Então, hoje a Inovare, ela nasceu com o intuito de inovar, né? De trazer aquela contabilidade genérica, né? Que entrega apenas tributos e impostos às empresas. E, via de regra, não funciona assim, né? Principalmente no setor dos transportes, que a gente sabe que é um setor muito complexo e tem muitas particularidades. Hoje, os clientes que nos procuram vêm sempre com a mesma dor, é a dor de não saber emitir uma nota fiscal, não saber a legislação, o que, que eu posso, o que, que eu não posso, o que, que mudou. E a Inovar, ela nasceu com esse intuito, né, de fazer a diferença na vida das empresas, que a gente sabe que tanto suada é a correria do empresário, né? A gente passa, como eu digo, apagando incêndio diariamente, e o intuito da Inovar realmente veio para inovar e trazer responsabilidade, auxiliar as empresas na gestão dos seus negócios e também mitigar riscos, né? Para que essas empresas não venham sofrer autuações em virtude de estar desinformadas sobre as regras e a legislação, ainda mais no meio do transporte que exige. A gente sabe que as mudanças vieram, estão aí e ainda virão inúmeras mudanças até janeiro de 2027. Não, e outra, são pautas que elas parece que a coisa ficou pronto, daqui a pouco muda tudo de novo, e aí o transportador fica para que lado eu corro. E eu percebo que os transportadores, tanta mudança está acontecendo na atualidade, que às vezes o transportador ele não sabe em quem ele acredita, né? É bem complexo isso, porque as mudanças vêm, a gente sabe que as redes sociais estão aí, então acontece que a gente fala alguma coisa, pensou alguma coisa, vem aquele algoritmo e traz milhões de informações, e na maioria das vezes as informações estão de forma errônea, né? Então, nada melhor do que o empresário entrar em contato com o seu braço forte, né? A sua parceria de negócio para poder ter esse auxílio. Ah, Simone, mas hoje o meu parceiro de negócio não me dá suporte. Então, troque de parceiro, porque hoje, se tu não tiveres uma mão forte, um braço forte ali para poder te dar um amparo legal até na tomada de decisão, a gente vai ficar para trás. E eu digo isso de fonte segura, que as empresas vão se perder e vão acabar fechando seus negócios por não ter clareza, né?
nas informações diárias e nas mudanças que estão acontecendo, né. A gente hoje está com uma determinada legislação, amanhã já é outra, e quando vê, a gente é pego despercebido com diversas mudanças. E o empresário, a transportadora que não se organizar, vai ficar para trás e vai sofrer fortes autuações. Simone, eu sou uma profissional que eu defendo que os transportadores têm que ter, parceiros especialistas, tá. O corretor não pode ser generalista, o contador não pode ser generalista, tem que ser um advogado na área do direito securitário. Qual é a tua opinião quando a gente fala sobre a importância do transportador, primeiro, se conscientizar disso que nós estamos falando, e de fato ter ao seu lado um contador especialista? O quanto isso é importante? Quais os buracos, quais os furos que isso vai, o contador especialista vai preencher na rotina e no dia a dia do contador? Eu vejo isso hoje muito como uma negligência, né. Hoje as empresas elas estão se tornando negligentes, porque elas sabem que tem que se atualizar, sabem que tem que procurar um parceiro e vão postergando. "Não, isso aí não é importante". Só que chegou um momento aonde tudo virou importância, né, principalmente essa parte deles se atualizarem, de organizar, né. Eu vejo que tem muitos transportadores ainda que estão ao inverso da tecnologia, não querem investir em sistemas, e infelizmente, com todas essas mudanças que a gente vê, MDF, CIOT, todas as regras que vieram hoje, nessa nova legislação que a gente sabe que entrou aí 24 de maio, já entrou com diversas mudanças, não só na parte da escrituração de notas fiscais, né, mas na parte da legislação, parte do NR1, então são muitas mudanças em que as empresas têm que se atualizar. E eu vejo hoje que essas empresas estão deixando para depois, porque acham ainda que não vai dar nada. Não, não vai acontecer, vai mudar. Não vai vingar. Não vai, mas vai, tá? Inclusive, essas mudanças já estão aí e as empresas vão começar a ser autuadas. Simone, quais são as responsabilidades fiscais e documentais do transportador no dia a dia? Né, aí a gente cita ali, e como que o contador entra nessa equação dessa documentação para o transportador? Então, toda viagem, né, a transportadora tem que emitir uma nota fiscal, correto? E se essa transportadora ela não tiver as regras de fato como seguir, ela vai se perder e vai ser autuada. O contador ele veio como um braço, inclusive para auxiliar as transportadoras, né? Toda nessa parte da legislação e da emissão desses. Ah, Simone tem que emitir uma nota fiscal, mas eu estou subcontratando mesmo assim, eu preciso. Ah, Simone tem que emitir uma CIOD. Todas essas informações, quem vai trazer vai ser o suporte técnico que vai auxiliar essa empresa. "Ah, Simone, eu sou uma transportadora, mas eu trabalho por conta própria". Se tu trabalha por conta própria, chega um momento no nosso negócio que a gente não dá conta de tudo. Inclusive, eu não posso dirigir um caminhão, emitir uma nota. E é isso que eu vejo muito hoje, as empresas elas também terceirizam o problema, e o escritório de contabilidade ele está ali para ser consultivo, ele está ali para ajudar, né, e essas empresas têm que se atualizar. Ó, vou contratar uma empresa, um BPO financeiro ou o escritório para pagar, para fazer realmente essas notas fiscais, mas eu preciso estar dentro da legislação. Então essas empresas elas têm que vir se atualizar e principalmente na parte tecnológica que a gente diz que isso muda, né? Hoje tem sistemas específicos para transportadoras, né? Que vem com treinamentos bem complexos. Eu recebo muitas mensagens, às vezes, de empresas consolidadas no mercado, onde a parte do fiscal dele não sabe emitir uma nota fiscal. Ou não está atualizado a regra, mas nós temos uma contabilidade interna que nos atende, mas a contabilidade está totalmente perdida. Então, gente, troca de parceiro. Porque a contabilidade que não se atualizar via de regra, você faz, porque não é só o municipal, né? A gente tem os interestaduais, é onde dá a maior dor de cabeça, porque vai parar no ICMS sem tu ter uma nota, sem tu... vão aprender a mercadoria. E aí não é só a transportadora prejudicada, né? A empresa que está transportando também vai ser prejudicada. Então, é um efeito cascata. Se a gente não se atualizar
e não se organizar para o que é de fato importante, que é a questão da gestão do nosso negócio, né, e principalmente as atualizações que o governo está enfiando goela abaixo, Sim. a gente vai ficar para trás. Tem uma coisa que eu venho falando muito para o transportador, porque a gente sabe que tem uma fatia de mais de 70% do setor de transporte, que é do pequeno e do médio transportador. E que são esses que mais sofrem, né, Simone, assim, com essa coisa de regularizar a operação, de deixar a operação redonda, de implementar tudo e cumprir todas essas regras. Tem uma dúvida que eu venho recebendo, em que momento o transportador, porque quando ele vai lá para pegar a carga, ele pega a nota fiscal do embarcador e ele precisa emitir algum documento? Não precisa emitir? Quais transportadores precisam emitir? Em que momento ele vai emitir de fato essa documentação? Então, hoje a legislação ela está trazendo que independente de ser, uma transportadora, eu vou embarcar a carga, Uhum. se eu sou uma transportadora, eu já tenho que emitir um documento fiscal, que comprove que eu vou transportar essa carga. Hoje é obrigatório, todas as empresas. Um outro questionamento que inclusive a gente recebe bastante é: "Ah, Simone, mas eu sou pessoa física, eu vou ter que Isso. emitir?" Gente, precisa se atualizar. A partir do ano que vem, independente de ser pessoa física ou jurídica, vai ter que emitir nota fiscal. Ah, Simone, mas como vai ter que procurar um contador ou vai ter que se atualizar para poder emitir nota fiscal? Transitou com a mercadoria, tem que ter uma comprovação fiscal. Ah, mas eu só estou transportando. Mas tu me ajuda, se tu tá somente transportando a carga, tu precisa ter um documento que comprove que tu está transportando a carga. Até para dar uma segurança, né, legal e jurídica, não somente para quem está entregando a mercadoria para que ele transporte, e para ele próprio, que a gente sabe que os furtos de cargas estão Sim. aí. Então, isso é o primordial, né, para as empresas começarem. Eu vejo também outras coisas que acontece, multa porque emitiu o documento errado, por imagina, eu vou fazer uma CTE sem valor, zerada, tá, mas se carga não tem o que que veio naquela carga? Que carga é? O que que é? Não sei, ela só colocou descrição e colocou 0,00. Como? Gente, tem um preço, tem um valor, tem um volume, tem uma pesagem. E se eu passo no ICMS? Ah, mas tem... Não, gente, quanto mais comprovação a gente tiver, que nem eu digo, é licitude do que a gente está fazendo, menos dor de cabeça vai ter. Porque às vezes a gente já tendo toda a documentação, nota fiscal, CTS, IOT, tendo Dá tudo problema? lá, dá problema, imagina não tendo. Então, essas questões as empresas vão precisar se atualizar. Tá. Dá esse negócio aí pra mim? Seguinte, vou lançar a pergunta, vou lá olhar se tá gravando e você segue respondendo. Beleza, então vamos lá. Eu sou subcontratado, então eu fui contratado por uma outra transportadora. Eu preciso emitir algum documento? Então, vamos lá. Então, que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas eu sou subcontratado. Mas por que que eu preciso? E eu tenho escutado isso nos últimos dias de maneira assim absurda. Eu não preciso contratar seguro, eu não preciso emitir nenhum documento, eu posso andar tranquilamente com a carga na estrada, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não acho justo, não acho certo. Então, assim, na prática, transportador subcontratado. É aquele cara que ele foi contratado por outra transportadora. O que eu venho escutando bastante é que ele não precisa emitir nenhum documento. Não Uhum. precisa emitir nota fiscal, nem conhecimento de frete. Tem muitos ainda brigando em função da obrigatoriedade dos seguros obrigatórios. Então, assim, me fala. Ele precisa ou não precisa? Depende da subcontratação, depende do estado. Mas, em regra geral, quem emite a nota, o CTE, é o cliente que contratou. Aquele que vai se subcontratar, alguns estados exigem que ele emite uma CTE, que a gente chama tipo uma contranota. Mas não tem essa obrigatoriedade ainda. A partir de janeiro de 2027, 100% vai ter que emitir nota.
Então vamos lá. Ainda em 2026 não, mas o ideal é que ele já comece a regularizar. Exato, já comece a regularizar para não ter, problemas com a fiscalização. Então, independente do tipo de transportadora, vamos colocar, ele é CNPJ com registro ativo, precisa emitir documentação, Sim, para já ficar regularizado a partir de janeiro. exato, exato. E a responsabilidade que ele vai ter, porque quem está fazendo a subcontratação já informa na CTE que vai ser uma terceira pessoa que vai carregar a carga, vai passar todas as informações. Só que tu imagina se essa pessoa não emite o documento fiscal também contra, né? Dá um problema numa carga, como que tu comprova? Porque eu posso colocar hoje qualquer informação na CTE e dizer que é tu que vai. A não ser que tu, né, seja pego por uma fiscalização, tu vai bater o CTE, vai bater tudo, não tá batendo nem com quem está transportando a carga. Tá. E isso acontece com frequência, tá? Uhum. Com frequência. Inclusive, não só nos transportes, mas a gente vê empresas que estão recebendo notas de empresas que nem compraram. Não efetuaram compras, não efetuaram muitas informações, inclusive por lavagem de dinheiro. Há bem pouco tempo nós tivemos uma empresa onde ela recebeu, acho que uma carga de 900 pneus, uma coisa assim. E ela não tinha adquirido a carga. Mas daí chegou essa nota, chegou a carga lá e aí? Chegou a nota, ela fez uma recusa, porque a carga não chegou, só emitiram uma nota. Então, quer dizer, Entendi. Não chegou a carga, não chegou só a nota, a apareceu nota a nota fiscal. fiscal Exato, lá no brotou. sistema. Uma empresa que tinha aberto naquele mês, com um nome totalmente diferente, não era fornecedor, então isso a gente precisa se atentar para tudo. Então, independente de ter ou não ter, vai ter que emitir nota. Entendi. Independente de ser Obrigatório ou não, a subcontratar tem que emitir a nota. Perfeito. Se eu vou ser contratado, eu vou ter que emitir a nota para quem me contratou. que é o CTA. Exato. E se eu vou ser subcontratada, eu também emito algum documento para me garantir do que eu estou fazendo no Exato. trabalho. Exato. Entendi, perfeito. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, Simone? Não é só mais cumprir uma obrigatoriedade. A coisa tá tão maluca com a inteligência artificial e com tudo que acontece, que quando a gente fala em emissão de documento correto e cumprir esse tipo de coisa, te resguarda para um problema muito maior, né? Com certeza. Por uma fraude, por um cara assim. Principalmente pelas fraudes. É um exemplo básico que eu trouxe: alguém emitiu uma nota contra uma empresa que tinha um carregamento e não tinha. E se a pessoa não vê ou não tem o controle da gestão da sua empresa, faz como? É a mesma coisa uma transportadora. Estou lá fazendo meus custos, preciso analisar frete mínimo, e aí emite uma nota de uma manutenção que não foi feita. Uhum. Como que tu comprova Como é que não foi feita? Uhum. Né? Eu emiti uma nota, me comprova que não foi. E isso acontece com frequência em empresas que não têm um controle, uma gestão, principalmente financeira. Vamos lá. CTA, obrigatoriedade, erros e consequências, tá? Vamos pro básico. A ideia desse nosso bate-papo hoje é justamente a gente fazer um beabá dessa salada de fruta de obrigatoriedades para o transportador. Quem que é obrigado a emitir o CTA? Tá que ETC, transportadora com frota própria, muda alguma coisa dependendo do tipo de transportador? Muda. 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 Hoje, obrigatório, né? CTE, ETC, né? As empresas que transportam, né? Para TAC, que é equiparado porque ele tem uma inscrição estadual ativa, né? Até para as empresas que são simples nacional, e muito importante, que surgiu até essa semana, MEI. Sim, quem é MEI tem que emitir. É obrigatório. Dependendo do estado, tem até a opção gratuita dele fazer essa emissão por dentro do Cefaz, tá? Então é obrigatório. Se a empresa transporta carga própria, sem cobrar frete de terceiro, não emite CDS, só a MDF, no caso, né? Ela vai ter problemas nas autuações. Então, independente do que for o transporte, ela tem que emitir uma comprovação fiscal que ela está transportando a carga, tá? Perfeito. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode pegar. Agora você vai aparecer no vídeo. Tá. Não tá ao vivo. Não tem. Não, ao vivo não. Tu quer... Olha só. Bota pra lá. Então bota pra lá pra depois vocês comerem. Tem um monte de comida. Tá. Vamos lá. A gente vê quais os erros comuns, né? Também. Sim, sim.
CPE, ataque, até perdi meu raciocínio. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns no preenchimento do conhecimento de frete? E o que que acontece, o que que pode acontecer quando o transportador erra? Tem como corrigir depois? Em que momento dá para corrigir? Não dá para corrigir? É isso? Depende do estado, depende do município, tudo depende, tá? Hoje, em regra, o que a gente vê mais comum é CPF errada, é CNPJ errado, inscrição estadual errada, valores que não são preenchidos. Então, a Receita Federal e a Receita Estadual vai começar a autuar essas empresas. Então, tão breve, logo em janeiro, hã, a empresa que emitir nota errada e for precisar efetuar esse cancelamento, as autuações chegam até 20% do valor da nota, da CTF, da MDF. 20% em valor do total. Do valor da carga. Exato, Do valor da carga. exato. Emitiu errado, vai ser autuado. Então vamos lá, se o transportador emitir documentos fiscais referentes àquela carga que ele transportou errado, faltando documentação, faltando alguma informação no CTL, manifesto eletrônico, as multas podem chegar a 20% do valor daquela carga que ele transportou. Se ele pegou uma carga de R$ 1 milhão, a multa para ele, se ele, por exemplo, preencheu o CTA e não botou, sei lá, me dá uma ideia aí de alguma coisa que ele não O preencheu. Valor da carga. valor da carga. Não, Acontece com frequência. não botou o valor da carga. Nesse caso, a multa para ele pode ser de R$ 200 mil. Exato. Entendi. Bem simples. Conta de padeiro, assim. Ou aprende a fazer, ou contrata quem faz. Tá, beleza. Perfeito. Vamos lá. Hã, e aí aquele problema comum, né, tipo assim, ó, não emitiu um conhecimento de frete. Pegou a nota fiscal e aí fica naquela pressa que eu tenho que entregar, tenho que começar essa viagem, vou. Não emitiu o conhecimento de frete. Tem alguma multa, alguma sanção? Isso vai impactar o embarcador também, porque também às vezes tem isso. O embarcador que fica acelerando, vamos, o cara vai na onda e vai pra viagem. Essa pressa do embarcador pode impactar em alguma coisa? Ele também vai ser autuado? Ele vai ser autuado e ele ainda vai perder a carga. Multa, autuação e a carga vai ser retida no ponto do ICMS onde ele for transportar. E isso é bem importante, porque as transportadoras fazem viagens interestaduais, às vezes a gente vê aqui no Rio Grande do Sul para Santa Catarina, no Paraná, nem se dão conta, né? Ah, passa no ICMS, mas às vezes não, né? Mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer com mais frequência, em virtude de todas essas mudanças, né? Eu vejo que hoje os caminhoneiros, eles vão ter uma resistência, é óbvio, né, porque são várias mudanças, mas as autuações elas vão ser pegas, porque a gente tem diversas regras e o governo precisa arrecadar. Sim, a gente vive uma época em que o governo quer arrecadar qualquer coisa. Exato, né? Então, assim, vai perder a carga, se não tiver um documento, vai ser autuado, a multa não é pequena. Agora, bem pouco tempo, nós tivemos uma situação de um cliente MEI, né? Porque eles acham que são MEI, tem um limite de carga, nunca vai dar nada, nunca vai acontecer. E ele teve ali uma multa de R$ 30 mil. R$ 30 mil. Ele estava levando uma mudança. Uma coisa simples. Simples e barata, se tu for ver. Não tinha nota fiscal, não tinha nada, não tinha uma CPL, não tinha nada. E ele foi autuado em R$ 30 mil. A gente ainda teve que conseguir ali redução para que ele pagasse a metade. Mas mesmo assim, R$ 15 mil. Uma Né? patada no peito, né? Exato. E aí, com multa, juros e tudo mais. Não teve nem o que recorrer. A multa já veio estagnada, não teve, foi pego no ato, estava sem a comprovação do transporte da carga. Autuação. E tem uma coisa que eu venho acompanhando também, Simone, que as multas da NTT, elas demoram para chegar, né? Demoram. Nesse cliente demorou 9 meses. Exato, uma gestação. Quase uma gestação. Nasceu Uma gestação. uma gestação. Exato, exato. E aí, quando menos espera, ela surge. Vem. Se for, uma coisa é certa, se eu for pego onde eu tenho, não tenho a comprovação nem a documentação fiscal, ele vai me autuar, vai me dar o ato da infração, e pode ter certeza que a multa vai chegar. Recebi o ato da infração, no ato ali, ele me passou, me deu, o que eles fazem na hora, vai ser, já procura o órgão, porque vai pagar a multa. Não adianta esperar chegar. Mas não necessariamente tu vai receber o auto de infração na hora. Não, às vezes tu é pego. Esperar
Às vezes tu é pego, não tem, você faz o meio, tá bem, sabe que tem a legislação, não fez, tu às vezes vai pegar algum fiscal que não é tão legal e Não, e outra, agora, pelo que a gente vem acompanhando essas mudanças, não precisa nem separar da fiscalização física. A fiscalização, pelo que nós estamos acompanhando, inclusive agora em função dos seguros obrigatórios, que a fiscalização da NTT, por exemplo, ela vai ser toda eletrônica. Ela vai entrar lá, hoje eu quero ver a transportadora do zero. Puxa, bota o CNPJ, puxa o registro, emitiu, não emitiu, olhou a documentação, consegue ver tudo e já libera dali, né? Exato. O auto de infração. Exato, exato. E agora a gente com a tecnologia, a gente tem a questão também das câmeras, né. Sim. Então isso vai facilitar muito para os autos de infração, muito. E é que nem transportadora: "Ah, mas eu preciso ter o cadastro na NTT". Óbvio, não é só eu abrir um cartão CNPJ e colocar que eu faço transporte. Se, as empresas a gente recebeu inclusive comunicados de empresas que tinham, hã, como a gente chama aqui, atividades de transporte, mas efetivamente elas não faziam o transporte. Só tinha o KENAI. Só tinha o KNAI, mas elas foram comunicadas e foi informado que elas deveriam tirar o KNAI, senão elas iam ser autuadas, porque elas não tinham cadastro junto à NTT. Então vamos lá. O cara abriu um CNPJ, colocou um KNAI de transporte rodoviário de cargas, por exemplo, mas não tirou o registro, não fez, não tirou a NTT, né? Aham. Popularmente falando. A NTT entrou em contato com ele e disse pra ele, amigão, ou tu ajusta teu CNPJ e tira esse KNAI, ou tu tem o KNAI de transporte, tu vai fazer Vai o ser registro. autuado, Vai exato. fazer o Vai registro. fazer o registro. É isso, não tem Não opção. tem pra onde correr. Não tem. E a gente pensa: "Não, porque eu tenho contador do meu vizinho que fez, não deu nada". Não, não existe, não faz e a gente não faz. Ó, tem, vai fazer registro, tem não, não vou fazer então. Ok. Mas aí eu acho que é uma escolha, né, Simone? É, Assim, eu falo muito isso para os meus clientes. Agora com a obrigatoriedade dos seguros. Não vou fazer. Ok. A gente montou um termo de ciência de que a Maria do Seguro ofereceu, de que apresentou para ele, mas ele optou em não contratar. Mas a corretora apresentou proposta, explicou o que ia acontecer, explicou a legislação, mas ele ainda assim optou em não contratar. A gente está fazendo assinar. Porque é aquilo, né? Para não dizer que ninguém me avisou, eu não sabia exato. que ia ter multa, porque, inclusive, fazendo um gancho aqui dos seguros obrigatórios, o que a gente vem acompanhando nos bastidores é que a partir do dia 1º de julho, quem não tiver os seguros obrigatórios, a NTT vai liberar auto de infração por viagem. Não vai ser auto de infração pelo CNPJ, pelo registro. Vai ser por viagem. Então, tu pega um transportador. E a multa está, o que a gente acompanha, que vai ser de R$ 10.500. Então, vamos lá. Se o cara, a gente não precisa nem colocar uma operação grande. Vamos colocar um cara que faz 10 viagens no mês. Ele emitiu 10 conhecimentos de frete no mês. E ele não tem o seguro, são 10 vezes 10.500. É isso. Isso Não, é pesado, né? mas tu imagina um cara que é pequeno O que transportador. eu vejo hoje com muita frequência é que isso se chama falta de planejamento. R$ 105.000. Isso é falta de planejamento financeiro. Por que eu te digo isso? Porque se eu tenho essa obrigatoriedade e eu vou ter que me adequar, tu concorda comigo que uma hora vai chegar a multa. E as pessoas acham ainda que não vai chegar, isso é balela, é terrorismo, e não é. Eu digo para todos os nossos clientes do escritório, faça assinar um termo de responsabilidade, porque a gente auxilia, informa, explica, e mesmo assim eles acham que nada vai acontecer. Então, ou se monta um planejamento aonde eu tenho que aderir a esse seguro e eu vou aumentar automaticamente o meu preço, porque uma coisa, mas o fulano cobra menos, mas o fulano não tem a mesma operação que tu. Isso. E as empresas não conseguem enxergar isso. A minha operação é diferente da tua operação. Sim. Então, tu concorda que o teu custo é diferente do meu e o meu frete nunca, jamais vai ser igual ao teu, porque a minha operação é diferente. Então, hoje eu vejo muito que as transportadoras não conseguem enxergar isso. E às vezes, Simone, mas tá vendo que não me sobra dinheiro? Como é que eu vou contratar um seguro? Não te sobra dinheiro porque tu tá precificando errado. Se tu precifica errado, automaticamente, pegando um gancho, né? A questão do frete mínimo. Cara, se tu não consegue cobrar nem o frete mínimo, tu cobra abaixo do mínimo, tu entende que ali já está o frete mínimo.
Se o frete mínimo é o mínimo que uma transportadora, no Deveria geral, cobrar. deveria cobrar, porque é o mínimo do mínimo da despesa. Mínimo aceitável. Exato. Mínimo aceitável. Se tu cobra menos que o mínimo, tem alguma coisa que tá com problema. Mas aí eu acho que a gente tem que ir mais longe, né, Simone? Porque assim, a gente não pode esquecer que tem os embarcadores e que muito embarcador faz esse jogo de eu ofereço menos, quem aceita menos, entende? Porque o que a gente vem acompanhando nas últimas notícias é que também vai ter sanção para o embarcador que está contratando o transportador com piso, com frete abaixo do piso mínimo. Aí fica a pergunta. Tu acredita que vai acontecer essa fiscalização para o embarcador? Acredito. Tu acha que o embarcador vai ter que adequar e pagar o mínimo? Com certeza, eles vão ter que se adequar, porque hoje é uma estrutura básica, tu entende? Porque não vai ser nunca. Olha, é só tu ver, o efeito cascata. Vai aumentar os impostos. Ok. Vai aumentar o combustível. Se aumentar o combustível, tudo vai ser um efeito cascata e vai aumentar. Como que eu ainda vou seguir abaixo do mínimo? Só que é uma forma também de fiscalizar para que não haja essa concorrência desleal. Porque a gente sabe que não é só no transporte, em todos os meios vai ter alguém que vende seguro menor, uma contabilidade menor. Mas aí vai das empresas mudar a mentalidade. Quando eu digo mudar a mentalidade, é num todo. Elas vão ter que mudar a mentalidade em relação ao seu negócio. E a visualizar e a entender que o meu preço eu não posso ser menor que o do vizinho, do fulano, do ciclano, porque eu tenho uma determinada opressão. E o que eu vejo hoje, essa resistência das empresas ao aderir, às vezes, um seguro que é obrigatório, tem que fazer, porque senão você é autuado, é porque elas não têm a visão dos seus números. Elas não conseguem visualizar os seus números. Ah, não vejo, porque se eu fizer mais um custo, mas é um custo que tu tem que colocar na tua operação e automaticamente ele vai resplandecer no teu valor final do teu transporte, da tua carga. É a mesma coisa, aumentou muito o combustível. E a tendência agora com a reforma e os novos impostos é que aumente muito mais. Sim. E aí, o que eu vou fazer com isso? Vou ter que aumentar o custo do meu frete, porque eu não tenho como manter este custo do mesmo valor que tá, passar para o meu cliente, sendo que vai ter um aumento no combustível, que é o meu principal meio. Eu preciso de combustível para transportar. Exato. Sem combustível não sai do lugar. É a mesma coisa um exemplo de seguro. Se o seguro é obrigatório, eu vou ter que colocar isso no meu preço, tu entende? E vou ter que passar para o meu cliente. Só que isso é mentalidade. Enquanto as transportadoras não mudarem a mentalidade, vão continuar assim. Mas eu acho que a gente, de novo, assim, ainda existe um cabo de guerra entre o embarcador e o transportador, porque o embarcador ainda busca reduzir o custo dele. E geralmente o embarcador está muito melhor estruturado do que os transportadores. Com o certeza. Pequeno, médio. Com certeza. E nem digo pequeno e médio, porque às vezes uma grande transportadora também ela não quer perder aquele cliente. Exato. Exato. Eu conheço, eu acompanho, sabe, né? Esse é o meu dia a dia, minha rotina. Transportador que ele paga o vale pedágio, ele paga os outros custos dele, entende? Porque o embarcador não paga. E aí tá o pior, e ele não repassa para o embarcador, porque ele diz que já está no preço dele, Não, mas ele mas vai ter um prejuízo. sabe. Mas ele vai ter um prejuízo fazendo isso. Mas assim, ó, é isso que a gente tem que entender, porque às vezes o transportador, o questionamento dele é: se eu não fizer isso, eu não pego frete. O problema é que ele não faz a conta. É isso que tá dizendo. Aí ele paga para trabalhar. Ele tá pagando. Ele tá pagando para trabalhar. Enquanto pagar para trabalhar, aí vem aquela dúvida: pô, Simone, mas eu não tô vendo dinheiro. Tá dizendo que eu tenho que contratar um seguro, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse seguro. Sim, tu não tem dinheiro para pagar o seguro porque tu não olha efetivamente para os teus custos hoje. Aí tu tem que pegar o embarcador a troco direito porque ele tá colocando preço no meu trabalho. Não, eu não trabalho. Ou eu me posiciono e entendo que o mercado é esse. Vão ter transportadores, vão ter embarcadores que vão, como qualquer negócio, que vão estar sempre chorando preço. Mas o meu preço é esse. Tu entende quando eu vou transportar uma carga, a responsabilidade que eu tenho como transportadora? Sim. Mas tu entende que muitos transportadores não vão acompanhar essa onda. Com certeza. E quem não acompanhar, mas assim, quem não acompanhar vai ficar para trás. Vai ser autuado e vai pagar no bolso. Mas já tem transportador que já fechou, encerrou o CNPJ
e agregou os caminhões numa outra transportadora maior, tirou o registro ou ficou com o registro só no CPF, entende? Tá se reinventando de certa forma, porque ele disse: "Cara, eu não vou conseguir acompanhar muita coisa, eu não vou conseguir acompanhar". Exato, não tem diversas pessoas, assim, diversas empresas transportadoras dessa forma, mas é aquilo, tem que ter um parceiro de negócio para poder te dar um auxílio, ó. Eu já peguei casos de transportadoras onde a gente avalia todo o custo de, cara, tá pagando para trabalhar. Tá de Tá fato. pagando literalmente, porque é manutenção de caminhão. A gente sabe que tem diversas situações. Embarcador, vou pegar um embarcador grande. Só que ele coloca o preço, ó, você pagar tanto, tu quer? Claro que eu quero. E aí o que, que eles fazem? Eles tentam pegar outros para a mesma região, para já Pra aproveitar complementar. para complementar, e no final tu vê que tá pagando para trabalhar para aquele embarcador que não vai te dar retorno nenhum. Tá gastando, tu tá desgastando teu caminhão, tá tendo um custo muito maior do que tu deveria ter para te sobrar meia dúzia de pila. Não vale a pena. Fora o custo emocional, tá longe de Perder casa. energia, porque a gente sabe que tá longe de casa, né? Agora vem a Copa, quero estar olhando o jogo. Não É, porque a pode. família também é isso, aniversário, Exato, Natal, festa exato. junina. Não tem. Não tem. Dependendo do trajeto, tem gente que faz viagem internacional Sim. e fica muito tempo fora e vale a pena? Até que ponto vale a pena? Por isso que é importante ter sempre uma visão estratégia até para pensar nisso, não uma visão de fora, porque às vezes a gente está tão ligado no operacional e na loucura do dia a dia, precisa nos levar para trás, né? Que a gente não consegue parar para ver. E a gente sabe que isso só acontece em 99,9% das empresas. Uhum. Vamos falar de CIOT. A partir do dia 24 de maio de 2026, entrou em vigor uma das maiores mudanças operacionais do setor, que foi o CIOT, que ele passou a ser obrigatório para todas as operações, inclusive frota própria. E virou a catraca digital da NTT, né? O que isso significa na prática para o transportador? Como nós tínhamos conversado anteriormente, né? Vai ser para todos, independente. Vai ser obrigatório para todos, né? A legislação ela veio à tona, né? O interesse, inclusive, é verificar quem está cobrando até abaixo do piso mínimo. E como a gente sabe, isso vai ser checado automaticamente através do site. Então, hoje, Cefaz, Receita, toda a movimentação vai ser através do CIOT, tá? A gente não tem fuga. O que a gente tem que fazer é se atualizar, procurar sistemas, né? Sistemas onde façam a emissão, tanto da nota fiscal, do CTE, para que já vincule automaticamente lá com o CIOT. Tem sistemas bons, tem sistemas que não são tão caros, mas as empresas precisam estar atualizadas. Quem não tiver vai ser autuado. Ou seja, de novo, não tem fugir. Não tem. Não tem, não tem. Se não fizer, vai ser. Se ficar o bicho pé. É tipo isso. Tipo isso. Não tem, não tem Não, é explicação. se ficar o bicho come, se correr o Né? bicho Se pega. correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É É sobre tipo isso, isso. amor, sobre isso. E outra coisa, no mesma data, no dia 24, a NTT criou 3 classificações para o CIOT. Uau, B ou C. Como funciona? Quem precisa emitir o quê? E eu sei que isso é bem complexo, né? Isso daí é uma. O que acontece? Toda essa modificação a gente tem que se atualizar em relação a FIOT e também as infrações que vêm por isso, né? Então tem algumas, tem a A, tem a B e tem a C, né? A carga de lotação é só para quem faz várias paradas. A gente também tem ali a questão da carga fracionada, mais de um contratante. E a gente também tem ataque, né? Então, é importante a gente ver, porque tem autônomo que tem veículo próprio, que antes eles não, é só quem tem autônomo precisa. Não, agora é todo mundo. Por isso, quando a gente pergunta, quando a gente fala, eu subcontratei, não interessa se subcontratou. Tu vai ter que emitir a pessoa que Que tá foi fazendo. subcontratado. Exato, vai ter Então, que fazer. peraí. O CIOT, vamos lá. Embarcador emite CIOT, transportador emite CIOT, subcontratado emite CIOT. Todo mundo é assim. Mas a frota própria é minha frota própria.
Emite também. vai emitir também, Independente do tipo de caminhão. independente. Transportou, tem que ter CIOT. O CIOT nada mais é do que uma integração de toda a movimentação da carga, desde quem embarcou até quem vai transportar, até onde vai chegar, o valor que foi cobrado. Por isso que dentro a malha fiscal do transporte. O CIOT nada mais é que uma forma da gente verificar todas as questões em relação à carga, ao transporte, para ver se realmente o transportador está dentro e se adequando ao frete mínimo. Porque quando eles colocam o frete mínimo, toda a vida teve frete mínimo. Só que nunca era cobrado com tal intensidade. E agora, a questão do CIOT é mais uma forma deles verificarem, e como vai ser tudo automatizado, a fiscalização vai para cima das transportadoras. Tá, mas eu olhei aqui, ó, analisei o teu CIOT, vi que tu fez uma carga daqui para lá e tu cobrou tanto, tá abaixo do frete mínimo. Autuação. Autuação para o transportador que aceitou receber menos e autuação para o embarcador que pagou menos. É feito cascata. Todo mundo paga. Vai funcionar? Vai cobrar? Vai. Vai ter multa disso? Com certeza, ainda mais agora que precisam arrecadar. Com certeza. Com certeza. E é uma coisa que eles vêm falando. Claro, é diferente de algumas legislações que eles ainda dão 12 meses para se atualizar, mas eles vêm falando isso já há um bom tempo, né? É que nem seguro obrigatório, né? Há um bom tempo, então não tem muito o que fazer. Gente, a gente chega. O céu tá ligado, não pode ser. Tá bom. Gente, a gente escuta isso, a gente fica até assustada, né? Muito. Porque tu começa a ver isso, antes o cara emitia conhecimento de frete, agora era mais conhecimento de frete, manifesto eletrônico, agora tem mais o CIOT para ele emitir. Então, assim, é muito preocupante tudo isso. É muito. É muito. E isso vai acontecer com muita frequência, como eu disse, pela questão até dos erros das emissões de notas e MDF e CTE, né? Todo mundo vai se autuar. Ou aprende-se na prática, ou vai ficar para trás e vai pagar multa. Simples assim. Não tem muito o que fazer. Você sabe que é uma das coisas que eu venho falando, eu acho que agora, em 2026, o transportador, que a gente sabe que é um setor extremamente guerreiro, aguerrido, que tenta se atualizar, que tenta fazer as coisas darem certo, mas que ele começou muito na garra, na raça, né, na boleio do caminhão, e às vezes a transportadora foi tomando, a empresa foi tomando forma, e é chegado um momento que o transportador ele precisa entender que ele não é mais só motorista. Ele é um empresário. É isso. E as responsabilidades quando você está na boleia de um caminhão são uma, e as responsabilidades quando você está à frente de uma empresa são outras. Então, não dá para confundir as responsabilidades, as demandas, o olhar crítico, a estratégia. E eu acho que tá chegando esse momento do transportador entender isso, sabe, Simone? Cara, eu sou motorista com muito orgulho, é isso que eu amo fazer, mas eu abri uma empresa, então eu preciso organizar a minha empresa para dar conta e aguentar tudo. É isso, é que a gente tem. É cultural, né? A gente vem numa cultura, tem determinadas regiões onde também tem essa parte cultural, onde não, foi isso, eu vou fazer operacional, se eu não dirigir meu caminhão, eu não trago comida para casa. Eu nasci assim, É né? isso aí, Uma só que coisa meio. mudou, né? Mudou porque a regra, de fato, vem para a gente ter uma consciência e uma educação, coisas que a gente não tem, porque os nossos pais não ensinaram. Quando eu digo que a partir de janeiro de 2027, até quem é pessoa física e presta serviço vai ter que emitir nota, isso é de regra geral. É para se ter um controle, e por um lado, eu confesso que é uma foge da nossa curva, porque nós não fomos doutrinados nem ensinados a trabalhar dessa forma. A gente trabalha no jeitinho brasileiro, que quando surgem essas mudanças, tudo gera um desconforto, né? Ah, agora querem cuidar. Mas como, Sim, tá errado, não é justo. mas como nós conversamos, inclusive eu trago um exemplo bem simples, que é um exemplo do Paraguai. O Paraguai é um país muito menor que o nosso. O Paraguai é um país. Brasil em 1980. Tá bom. Só que a regra financeira do Paraguai
ela é extremamente rígida. Ninguém transfere uma agulha sem uma comprovação. E aí, quando tu vê outros países menores que o Brasil e tu vê o Brasil nessa algazarra que a gente chama, porque a gente se doutrinou a ser assim, e quando vem essas mudanças a gente fica complexo, eu não vou pagar, Batendo não vou... cabeça. Exato, porque a gente não tá preparado, né? A gente não tá preparado emocionalmente para ter essa conversa. E na realidade não estamos. Eu digo isso como contadora, porque a gente faz atualização ali diariamente. Tu vê que a gente está estudando aí essa questão da reforma tributária. A questão do CIOT, ele é nova para todos. Tanto para o escritório da contabilidade, que precisa ler toda a legislação, entender e passar para o cliente, tu imagina para o cliente. Então, isso é tudo novo e está todo mundo reaprendendo, sabe? Acho que o reaprender é a palavra certa. A gente aprendeu de uma forma errada e agora a gente precisa corrigir. O governo vai ter que estar pagando. Infelizmente, é isso. A realidade do Brasil é essa. É o que tem para hoje. É o que o sistema oferece. Ou a gente se adequa ou a gente vai ficar para trás. E nessa questão, principalmente na parte da CIOT, ela veio justamente para confrontar todas essas informações. A CIOT nada mais é do que um cruzamento de todas as informações. Desde que embarcou, todo mundo vai ser responsabilizado. De alguma forma, você entendeu? O que acontece se o transportador errar no manifesto eletrônico? Sei lá, colocou uma informação errada, não preencheu os dados bancários do motorista, do autônomo, classificou errado lotação fracionada. Antes de você responder, a gente vai para o intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Voltamos, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Dá uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, diretora comercial da Maria do Seguro e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Hoje o tema do nosso episódio é transporte na lei, CTE, CIOT e seguros obrigatórios. Minha convidada é Simone Viana e a bicha manda muito bem, porque ela sabe muito sobre essa área. Então, se você está com dúvidas, se você quer entender, você pode inclusive contratar uma consultoria com a Simone através do telefone 48-3372-1001. Depois eu vou deixar o link do WhatsApp, pessoal pode me chamar. 30 e... Como é que é? 3372 48. 48. 48. Em Grande Florianópolis, mas a gente, hoje nós atendemos em todo o Brasil. Atendemos o Brasil todo, então assim, já chama 48
3372-1001. 1001. Detalhe, se você está assistindo o nosso podcast aqui e disser, assistiu o podcast, dá uma segurada, você ainda tem desconto na consultoria junto direto com a Simone, tá? A gente não vai terceirizar, não. Você vai falar com a Simone e ainda tem desconto Maria do Seguro. Fechou? Bora? Ótimo, gente, ótimo. Olha só, antes da gente voltar na nossa pergunta lá sobre erro de manifesto eletrônico, o meu agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo FETRA, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, tecnologia que aproxima. E Marias Coronel Schultz, para você ter ainda mais poder e ir mais longe. Pessoas, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, esse é o momento. Canal do podcast, dá uma segurada, já clica lá no sininho para você receber notificação de toda vez que tem vídeo novo, toda vez que a gente traz um convidado aqui para te ajudar a contribuir. Então é o seguinte, já curte esse vídeo, já compartilha, já manda para mais pessoas, já vamos propagar informação boa, né? Então, por favor, já faz a tua parte aí. Ô Simone, a gente estava falando sobre o erro lá, né? Quando ele erra a parte do manifesto eletrônico, se tem algum problema, se isso de fato vai dar algum problema para ele. Colocou uma informação errada, não preencheu o dado bancário, enfim. Mas aí, além de te fazer essa pergunta, fica aquela dúvida o seguinte: não é uma coisa linkada à outra? Quando ele está fazendo CTA, não está linkado no manifesto eletrônico, como é que pode que ele erra uma coisa no outro? Aí é que tá. Isso acontece com... É raro, mas acontece com frequência. Acontece sempre. Sim, eu trouxe 4 casos que acontecem, tá? Falta de MCM, que geralmente acontece ali em carga rotação, tá? A falta dos dados do pagamento, isso acontece com frequência. A falta do dado bancário ali do TAC, acontece com frequência. Ou a falta do CIOT vinculado. Isso que mais acontece ultimamente. O que isso acontece? Quando tem este erro, automaticamente você já rejeita na hora. Travou, rejeitou. E O sistema para. Ele trava e não deixa emitir. E isso é um problema. Porque às vezes, como a gente sabe na rotina, o caminhão já está indo. Já foi. E a pessoa está lá. Batendo cabeça tentando entender qual é. Só que aí o cara já foi, travou, não consegue emitir. E aí vira uma bola de neve. Uma coisa bem importante até que eu anotei aqui, ó. CIOT gerado depois que saiu a viagem, multa. Multa? Tempo real. Tudo. Respirou no compasso errado, multa. Tudo em tempo real. Já vira rejeição e multa fiscal. Meu Deus, senhor. E vou fazer um gancho aqui, puxar para o meu assado. A gente precisa lembrar que, ó, se você tem os seguros devidamente contratados, o seguro de carga, você não pode deixar o teu motorista começar a viagem se você ainda não tiver emitido conhecimento de frete, averbou lá no sisteminha da seguradora, fez o manifesto eletrônico, fez todo o procedimento, aí sim ele pode começar a viagem. Ah, Maria, mas ele foi, não pude esperar. Tombou a carga, roubou a carga, não vai pagar. Simples assim, tá? Simples assim. Sejamos bem gaúchas, curta e grossa. Não paga. Vou trocar de seguradora. Tá não tudo vai bem, fazer não vai nenhuma. Tá tudo bem, não vai. A regra é para todo mundo. Regra, né? Condição geral, SUSEP. Existe a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, a 361, que determina, a partir do momento que você contratou os seguros, todo o CTE que você emitir, ou seja, toda a carga que você está transportando e declarar, e pelo que eu estou entendendo, não pode mais ficar sem declarar, não pode escolher, né? Essa aqui eu sim, essa não. Você vai ter que declarar. Você precisa colocar, seguindo rigorosa sequência numérica, lá na averbação do seguro. Não dá para escolher risco. Escolheu o risco, a seguradora identificou, também não paga, tá? E não é na seguradora, não é na Maria do Seguro, não é na seguradora que você tá. É para todo mundo, regra igual. É isso. Pergunta. Fala. Uma coisa bem importante, tá? A questão do CIOT, ela cruza todas as informações, tá? Então, ela vai cruzar a distância, os eixos, ela cruza em tempo real, inclusive o valor do frete. A Simone, saí, não peguei, não fiz, não gerei o CIOT agora. O erro automaticamente vira faltação. Mas como? Se não tinha nenhum fiscal, não precisa mais de fiscal. Não precisa mais da pessoa, não né? Não precisa. Agora eles criam uma inteligência artificial que já faz esse cruzamento das informações.
Não tem mais o que fazer. Não tem. Simone, deixa eu fazer uma pergunta, ver se tu consegue, por exemplo, quando o transportador ele tava lá, ele pega a nota fiscal e tá carregando no caminhão dele, tá? E o pessoal do escritório tá fazendo a emissão dos documentos. Como que funcionava antes do advento do CIOT, vamos colocar assim? Ele pegava a nota fiscal bonitinha, fazia o conhecimento de frete padrão, com todas as informações, tal qual está na nota fiscal, sem escolher, né, o que ele vai preencher. E entre o CTA e o manifesto eletrônico, ele fazia a averbação. Tá? Então, conhecimento de frete, averbou, fez a comunicação para a seguradora e já finaliza de maneira automática o manifesto eletrônico. Em que momento o CIOT entra agora? Uma coisa interliga a outra. Primeiro ele fez a averbação, automaticamente o CIOT vai entrar, porque o CIOT vai interligar todo esse passo a passo. O CIOT ele interliga toda a movimentação. Não houve CIOT, vai ser autuado. Ele precisa agora. O CIOT ele é obrigatório. Ele é a única forma que o governo, né, federal, estadual, municipal, tudo pegou para poder fazer a fiscalização de forma mais árdua, né? Então, a esteira disso é nota fiscal, conhecimento de frete, averbou, aí entra junto aqui vale pedágio, tudo. Averbou, manifestou, encerra com o CIOT. Exato. Bem importante, tá? Olha aí, uma das coisas que eu até anotei pra gente conversar, ó. Sem CIOT registrado, a multa é de 10.500 por operação. É igual um seguro obrigatório. É Por isso viagem. Aí. É isso aí. É por viagem. Não é? Não é. Exato. Né? E fora as autuações, né? Tem inclusive a questão do frete mínimo também, eles vão ser autuados, né? Quem leva a multa ainda é quem contratou o transportador para rodar. Mas, mas o transportador ele não emitiu CIOT. Se ele não emitir CIOT referente ao dele, o embarcador também vai tomar multa em função da responsabilidade. Exato, porque todo mundo ele é corretor. Que é de penalizar aquele que não se adequar às regras. Então, se eu não me adequar às regras, automaticamente eu tenho que escolher quem vai fazer o trabalho para mim. Na realidade é essa. Quem não tiver adequado, eu não vou poder contratar. Isso vai ser muito em função até da própria reforma tributária, onde vem alguns pontos, se eu não estiver de acordo com a legislação, eu não vou me beneficiar do crédito. Então, tem muita coisa que todos somos coautores, né? E coparticipação, né? Temos a coparticipação em tudo, na responsabilidade de Exato. Bora falar de piso mínimo de frete. Esse também tá de arrancar esse cabelo. Muito. O troço tá muito bruto. Piso mínimo de frete. Quem leva a multa? Se o valor cobrado estiver abaixo da tabela. Transportador, embarcador ou quem subcontratou. A palavra Simone Viana. Bora, Simone. Quem contratou. Quem contratou. Então vamos lá. Se o embarcador contrata, é o embarcador. Se teve subcontratação, é o transportador. Exato. E um abraço pro gaiteiro. Simples assim. Multa de até R$1 milhão. Meu Deus! Assim. Isso já tá em vigor? Sim. Tá funcionando. O que eu te respondo? Tem ali, ó. Eu até anotei, tá? A medida provisória tem ali. 1343/2026. Agora. A multa é de R$1 milhão até R$10 milhões. Tipo assim, por operação. Primeiro degrau, começa um degrau de R$1 milhão. Aí ele é reincidente, 2 milhões. Reincidente já pula de 2 para 5. Aí já é mais reincidente. Foi o piso mínimo de frete que teve uma liminar agora? Que foi. Mas ainda tá valendo? Tá valendo. Tamo no jogo. Isso aí. Só que essa multa aí não demorou tanto pra chegar, né? Não, uma multa geralmente ela não demora.
Agora, 9 meses. 9 meses. Mas agora estão mais rápidos, né? Agora Isso é do ano passado e pra agora. E é isso que eu ia falar. Essas multas que estão vindo são multas do ano passado. Tem todas desse ano ainda. Tem todas as deste ano ainda. Jesus amado. Tem todas as desse ano. Senhor Maria José, vamos lá. E quanto ao transportador que aceita frete abaixo do piso, ele fica isento? Quais são os riscos para quem opera dessa forma de maneira reiterada? Não fique isento. Você me pegou despreparada. Não fique isento. Eu tava esperando a resposta, mas... E ainda tem mais 3 autuações. De 6 meses. É assim, as autuações é 6 meses, mais suspensão de 15 a 45 dias. Suspensão do Cautelar lá da NTT. do registro. Aham. Fica sem ver. Fica. Escreveu, não leu, pisou fora da Se faixa, fica sem reincidir, registro. decisão definitiva, não tem Acabou. mais o que fazer. Vai 2 trabalhar anos com fora outra da coisa. atividade. 2 anos, tá? Aham. Entendi. 2 anos. Entendi bem. Olha, Simone Viana, eu vou te falar um negócio que tá pesado. Nesse caso, tá? Só quem fica Ileso é o TAC. O TAC, eu sou. Só. Tá. Somente ele. O demais é a empresa que contratou é que leva a responsabilidade. Vou falar de um assunto que eu sei que você gosta bastante, reforma tributária. É aquele momento que você tem vontade de chorar e dizer assim, meu Deus, por que eu escolhi esta profissão? É esse aí. Esse mesmo. Esse É. mesmo. Reforma tributária já está acontecendo agora em 2026 ou ainda é algo para o futuro? O que de fato o transportador precisa saber sobre esse assunto? Além de toda essa mudança na questão do CIOT, manifesto, a partir de julho a gente tem a mudança, a partir do dia 1º de julho, que é as autuações em malha fiscal por não destacar os 2 novos impostos, que é o IBS e CBS. 2026 é uma fase de teste, só que as empresas já estão caindo em malha fiscal por não destacar os 2 novos impostos. Tá. Setembro de 2026 é o momento que a gente tem para determinar o novo regime tributário. Lembrando que sempre é em janeiro. Em janeiro de cada ano a gente determina quando que a gente vai se enquadrar. Este ano a mudança foi em setembro. Então, até setembro, as transportadoras têm que estar com seu regime tributário definido para começar a operar em janeiro. De 2027. Janeiro de 2027. Só que o mais importante e o agravante é que a gente não tem ainda essa alíquota pré-definida. A gente tem ideia que vai ter um aumento da carga tributária em uma média de 26% a 28%. Isso o governo vai determinar somente em outubro. Olha que legal. A gente tem que aderir a qual regime a gente vai se adequar em setembro, só que eles só vão determinar qual vai ser a alíquota em outubro. Perfeito. Tá? É tipo vendas. Eu vou determinar quando vai ser. Espero que mude. Eu espero do fundo do coração que até setembro a gente já tenha a nova alíquota, até para a gente conseguir montar os planejamentos tributários para os clientes e pensar em qual novo regime. Quando eu trago a questão e a importância para olhar pros números, é justamente por causa disso. Porque nós vamos ter que repassar este imposto para os nossos clientes. Sim. E se eu não tenho o meu preço definido, eu não tenho controle dos meus números, eu não olho para isso, vai vir a reforma tributária e eu vou ter que absorver 28%. E às vezes a minha margem de lucro não é isso. Então eu vou quebrar e vou fechar. Então é uma gravidade extrema, assim, né? Muitas coisas vão mudar, muitas coisas. Hoje a gente tem empresas no lucro real. Empresas no Simples Nacional, empresas no lucro presumido. Então, é bem importante que a gente olhe para isso diretamente para não ter surpresas em janeiro de 2027. Que parece que a gente vai ter surpresas. Todo mundo vai ter surpresa esse ano. Todo mundo, porque eu ainda escuto pessoas dizer que isso não vai acontecer, que é uma ilusão de ótica. Vozes da nossa cabeça. Exato. Eu escuto assim, mas eu falei com um corretor e ele disse que não é bem assim. Mas eu falei com o contador do meu vizinho e Não, ele disse que isso nem vai acontecer. Exato. Vai mudar governo, vai mudar. Gente, não vai mudar. Não vai. Pode mudar governo, não vai mudar. Não vai porque isso já está pré-estabelecido, né? E quem conhece um pouco de política, a gente sabe que quem assumir ainda vai levar 2 anos do planejamento do antigo governo, então isso vai rodar.
Pode ser que depois mude, pode ser, mas neste momento está rodando e vai seguir até começar janeiro de 2027. Fora o split payment, que a gente já vem falando sobre isso. O split payment é um mecanismo que o governo criou para reter esse imposto. Então, automaticamente, quando nós emitirmos lá o nosso manifesto, né, já vai ser retido esse 28% direto da nossa nota fiscal. Emiti lá um manifesto, emiti tudo bonitinho, cobrei lá 10 mil reais do transporte. Desses 10 mil reais, 28% vai ficar pro governo. Na fonte, eu vou receber menos, eu vou receber 7.200. 7.200. 28% fica retido na fonte, porque eu não repassei pro meu cliente esse valor. Só que tu entende que 7.200 não paga mesmo meus custos para fazer essa viagem. Mas isso independente de como que ele tá. Se ele tá simples, se ele tá lucro, não interessa. 28% Isso vai depender do regime tributário. Perfeito. Vai depender do regime. Vai pagar um imposto do mesmo jeito, só que a gente vai determinar se ele vai se beneficiar de crédito ou não. Então, por isso, a escolha do regime tributário e a organização para a gente poder definir esse enquadramento. A maioria das empresas nem tá nem aí pro rolê. Você vai ficar assim, né? Não. A gente tem que ter um melhor cenário para poder organizar e pensar no futuro, porque o futuro ele impacta diretamente no nosso caixa. Tem o pequeno, o médio empresário, mas a gente também tem empresas que trabalham com muitos colaboradores, né? E que a empresa é o coração da vertente financeira dessas famílias. E se a empresa não estiver preparada, automaticamente essa empresa vai quebrar. Simone, você acha que de tudo isso que a gente está falando hoje, né? A gente já falou de reforma tributária, piso mínimo de frete, CIOT, conhecimento de frete, manifesto eletrônico, tudo isso, você acha que dá para dar uma segurada? Que o transportador pode esperar para ver se vai... Por exemplo, seguros obrigatórios é dia 1º de julho. Na verdade, a NTT tinha se organizado para ser 10 de março. Aí a gente ficou sabendo que o sistema dela ainda não estava bem redondinho. Então, ela esfichou mais um pouquinho esse prazo até o dia 1º de julho. Tem uma conversa aí de corredor, né? Rádio Corredor dizendo que vai até o dia 10 de julho, mais ou menos. E eu percebo que o transportador em si, como bom brasileiro, imposto de renda, vai deixando para o último dia. E eles estão deixando. Isso é um fato. Eu trabalho com isso diuturnamente e eles estão deixando para a última hora. Dá para deixar para a última hora? Não dá. Não dá. A gente chegou no momento onde a gente tem que determinar e definir o que a gente quer para o nosso negócio. Se eu quero pagar uma multa para o governo ou eu quero pagar para fazer um seguro. Porque hoje o menos doloroso é fazer o seguro. E colocar isso no preço da sua carga. Ponto. Não tem outra opção. Tu vai abastecer o teu caminhão, correto? Claro. Tu tem a opção de não abastecer? Não. O seguro vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Todas essas mudanças não tem como segurar. Ela veio para ficar e a tendência é que as autuações elas sejam bem pesadas. Porque tu entende que os órgãos fiscalizadores, eles não estão medindo se a tua empresa é pequena, média ou grande? É porque a multa, Ela não vem pelo Ela é teu por faturamento. Não, ela vem por carga. Transportei esse, por vai viagem. Exato. Não tem se tu é. Mas foi uma única viagem que eu faço todo mês. Não interessa. Se tu fez 50 viagens naquele Tu mês... pensa, né? Eu vou lá fazer um frete, vou cobrar 4 mil. 10.500 a multa. Já pensou? Não, eu nem penso nisso. Porque eu tenho a convicção que as empresas vão ter que entender que o sistema é esse e a gente precisa se organizar. Vamos falar de seguro obrigatório. Então, a gente sabe que os 3 seguros obrigatórios, o acidente, o roubo e o RCV, eles estão agora diretamente linkados, né, vinculados ao registro do transportador. E a gente sabe que o transportador que não contratar, que ele não comprovar. E agora, assim, porque quando começou a portaria Suroc em 2025, a portaria Suroc 27, tinha que andar com o frontispício da pólice, né? E foi um auê de papelaiada dentro dos caminhões e todo mundo correndo para ter o frontispício das 3 apólices dentro do caminhão. Tu imagina, às vezes, nem o tacógrafo eles têm, tu imagina se ia ter a frente dessas apólices. Mas ok, foi aquele auê, aquela correria, pois a NTT disse, fica tranquilo que não vai precisar, porque ela não ia conseguir fiscalizar isso em loco, né? E ela inventou um sistema de fiscalização em que ela bota lá o CNPJ e o registro do transportador.
e confere em todas as seguradoras que têm cadastro na SUSEP, né? A gente não está falando de associação, não estamos falando de cooperativa, a gente está falando de seguradora. Vai lá, fala, não tem, ela com um botãozinho, ela suspende o registro. Então a gente já sabe que vai suspender o registro. A gente já sabe que tem toda uma conversa dizendo que vai multar e a multa de R$10.500 por A operação. fiscalização e a autuação é que as pessoas acham que isso não vai acontecer, tá? Mas o registro já determinou que em 1º de julho, quem não tiver os seguros obrigatórios, a multa ela vai ser de forma eletrônica e automática. Vai ser automático. Não precisa, lembra que não precisa o fiscal mais lá Não na... vai mais pra... Não, Vai pra estrada. não tem. Não vai pra estrada. Não tem. E aí tem algumas perguntas que a gente não tem resposta ainda, né? Quanto tempo depois que você contrata os seguros, a NTT vai fazer uma nova fiscalização para te liberar o registro, se a gente não tem? Não tem. Uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, Simone, que tudo isso que nós estamos conversando hoje, todas as resoluções, portarias, a lei, hoje, no dia que nós estamos gravando, é isso que está dizendo. Pode ser que depois do dia 1º de julho, por exemplo, mude, né? Que o CIOT veio de um jeito, dia 24 de maio mudou algumas coisas. Eu confesso que não vai mudar, porque o prazo era março. Dia Então, 10. o órgão fiscalizador deu de março a junho para essas empresas se organizarem e se atualizarem. Por quê? Porque o período de teste foi março a junho. 1º de julho não tem mais teste. É a lei pegando. Não tem seguro, vai ser autuado. Automático. Eletrônico. Não tem mais. Não tem conversa, não tem choro nem vela. Não tem. A minha pergunta pra ti é, beleza, sou transportadora, não contratei os seguros obrigatórios, não é assim, ó, não contratei um. Se não contratou um, é Outro, seguro, não, outro tem- já só tá nada, exato. né? Não é 70% que tu pode contratar, não. Ou tu contrata tudo ou tu tá na roça. A minha pergunta pra ti é, quando suspende o registro, o que que é na prática acontece? Ah, tá, não tem mais registro. E Multa. tudo bem, mas ele consegue emitir CT? Não. Ele consegue manifestar essa não carga? Ele vai fazer CIOT? Não consegue. Então tá. Então a Ele gente não tá vai dizendo, mais conseguir rodar no transporte remunerado. a gente tá dizendo que se ele não fizer todo esse processo, se ele não tiver o seguro, bloqueou o registro, ele não emite CTE, não emite manifesto eletrônico e não emite CIOT. Minha pergunta, vai multar? Vai. A multa é em torno de R$3.000. Ela parte... Tô falando não, do CIOT, não, dele não ter feito CIOT. não, ele vai multar porque ele vai estar com o registro suspenso. Tá bom pra você? Ele não tem os seguros, então o órgão fiscalizador automaticamente já vai identificar quem não tem Já o libera a seguro. multa. Exato. E aí ele vai tentar emitir conhecimento de frete, não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas e se ele chegar lá no embarcador e dizer, olha só, eu tô aqui com o caminhão, me deixa carregar? Ele vai carregar. Se ele for parado, que aí não vai ter a fiscalização, se ele for parado em algum local onde ele não tem, ele ainda vai. Além de ele estar sem o registro, ele vai receber a multa, o auto de infração na hora. E aí, se ele for parado pela PRF, que ele tá sem Ele o vai perder a conhecimento de carga frete, e sem ele... o manifesto eletrônico, Exato. sem o CIOT, porque não emitiu o CIOT, Mais a multa do CIOT. mais a multa do CIOT. E o embarcador recebe a multa também, Exato. porque permitiu que Responsabilidade com o autor. coautor. Papagaio. Como a documentação fiscal bem feita, e a gente está falando de conhecimento de frete, de manifesto eletrônico, averbação, CIOT regularizado, está diretamente ligado ao pagamento de um sinistro de seguro. O que acontece quando o transportador, por exemplo, ele tem um acidente, ele tem um roubo, mas a documentação está irregular? Ele não vai receber. Se ele tiver algum sinistro, não vai receber o sinistro e vai ser lesado, né? E a documentação, ela não é só fiscal. Ela tem que ter a documentação completa. Tu entendeu? Ele tem que ter ali, ó, o CTE certo, o manifesto certo, o CIOT fechado. Se essa documentação não tiver em dia, ele não garante que ele vai receber o sinistro. Tem que estar com tudo organizado. Não só fiscalmente, mas a seguradora também ela não vai arcar com esse risco, sendo que a pessoa que está fazendo toda a parte do transporte, fez toda a parte do trajeto, ela não tiver em dia. E isso eu digo em dia é correto. Não é simplesmente eu vou lá e emitir uma CTE zerada. Como eu emiti uma CTE zerada? Não tem número da carga, não tem nada. Tá errado. Emitiu errado, vai dar problema. Entendeu?
E não tem choro. Se a documentação fiscal não estiver bem feita, com o CTE correto, o manifesto em dia e o CIOT regularizado, não recebe nada. Sinistro ainda tem o risco de ser autuada, né? Porque quando tu faz uma coisa ou outra errada, tu tem ainda o risco da autuação porque tu fez errado. Uma porque quando tu já faz o manifesto, automaticamente se tu fez alguma coisa errada, ele vai rejeitar. Já vai vir a multa fiscal eletronicamente, automático, tá aqui. Ah, vou corrigir. Corrigiu, mas a partir de janeiro, lembrando, se eu fizer algo errado, vai vir a multa que pode chegar até 20% em cima do valor que eu emiti errado. Ou seja, tem que profissionalizar, né? Não tem espaço Se mais eu pra não sei, é eu que emito, eu sou um pequeno transporte, eu emito, ou a minha esposa emite, minha filha emite, e não tiver capacidade técnica para fazer isso, vai ter que contratar quem faça. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tudo vai ser custo. O custo vai estar interligado ao teu transporte. É isso. Vou ter que aumentar meu preço, porque agora eu tenho mão de obra para prestar serviço para mim. Isso é um custo para mim. Tá ligado automaticamente ao meu negócio. E aí a gente volta a falar das responsabilidades do motorista e as responsabilidades do empresário, né? São responsabilidades diferentes, guardadas as devidas proporções para cada função que você está Exato. Ou eu tenho que me colocar num local que eu não sou mais apenas um motorista. Eu virei um empresário. Eu virei um empresário e eu tenho que aprender a gerir o meu negócio. Se eu não aprender a gerir meu negócio, eu vou quebrar. E a culpa não vai ser do outro, é nossa, porque o sistema tá aí e a gente tem que se atualizar e tem que aceitar. Simoninha, chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E pra gente fechar esse baita bate-papo aqui, primeiro eu quero te agradecer esse tempo, que eu sei que tá corrido pra todo mundo. A gente tá tentando dar conta de tudo no meio dessas cobranças, essas exigências que o governo vem implantando. A gente ainda vem tentando levar informação, né, Simone? Que não basta a gente atuar no nosso negócio, a gente tá tentando contribuir com você que tá nos assistindo. Se tu pudesse agora, Simone, dar um recado pro transportador que ainda tá tocando o negócio dele no improviso, não tem contador especialista, não tem uma documentação bem feita, o que tu diria para esse cara agora, lá naquela câmera? Vamos lá. Procure se regularizar, contrate pessoas qualificadas, principalmente parceiros, né? Ah, Simone não tem um contador. Procure um contador. Não precisa ser a Simone especificamente, ou precisa ser a Inovare, né? Mas procure um bom profissional que entenda da área, que entenda da legislação, que dê segurança, né? Não somente a segurança fiscal, mas que traga também essa questão dessas autuações, né? Porque hoje a gente vê as empresas estão quebrando, muitas vezes não é nem por falta de frete, porque frete tem. Não é por falta do trabalho, porque o trabalho tem. Eu vejo que neste momento vai ter muitas empresas quebrando por falta de informação. Sim. De informação. Ah, Simone, mas eu estou em cima do caminhão, eu não estou atento a isso. Se eu não estou atento a isso, eu tenho que procurar um profissional que me atente a isso. Hoje é o que nós fizemos no escritório, é isso. Agora mesmo, a gente sabe que até setembro tem que ter diversas regras, né? Então a gente está convocando clientes em um momento onde nós vamos fazer para tirar todas as dúvidas. Inclusive, nós vamos fazer um evento onde a Maria do Seguro vai estar presente, que é sobre todas essas dúvidas das notas fiscais e todas essas mudanças que vêm. Porque as multas vêm de forma pesada. Então, quando eu erro, às vezes é por uma falta de atenção, às vezes, em 80, 90% dos casos é por falta da informação, eu vou ser penalizado por isso. Sim. Então, a ideia é que procurem profissionais capacitados para que façam o serviço e que ajudem, né, a tirar as dúvidas. É realmente ter a segurança, né, é mitigar os riscos para que eu não venha sofrer autuações, seja penalizado por falta de informação, por falta de conhecimento, porque aquele profissional que me atende não tem o conhecimento técnico suficiente. E eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. O CIOT, ele entrou, é uma regra muito nova. Então, aquele profissional que não estiver adequado, que não estudar a legislação, vai ficar de fora. E o pior, eu vou levar penalidades ao meu cliente, que ele vai dizer que ele deveria ter sido instruído e realmente tem que ser instruído, mas eu vejo que o empresário também tem que correr atrás da informação para que não haja problema, tá? Então, deixo aí um alerta a todos que querem mudar para que não sofram penalidades, que procurem
profissionais capacitados. E, por favor, façam os seus seguros. É obrigatório, não tem outra opção a não ser contratar o seguro. Isso não é balela, não é conversa de vendedor. É a legislação que está exigindo que as empresas, assim como o ramo de transporte, a gente tem outros diversos ramos que a gente recebeu notificações e que as empresas precisam, se realmente querem seguir na área de transporte ou em outras áreas, elas têm que se adequar ao sistema, não tem que fazer. Se adequar às regras, né? Exato. Infelizmente, o sistema é esse, né? Se a gente não se adequar ao sistema, a gente vai ficar para trás ou a gente pode mudar de país também. Não seria uma ruim, né? Não, dependendo. Não seria uma ruim. Neste momento, não seria uma ruim. É uma ideia. Mas também não vai para outro país achando que vai ser bagunça. Não tem jeitinho brasileiro. Não, a bagunça é só aqui, né? Porque o problema do Brasil é o brasileiro. Mas eu acho que a parte de impostos, né? Ela é tão pesada que ela meio que obriga o cara a achar. Dá um somebody love, né? É que o problema que eu vejo é que aquele imposto que a gente paga ali, né? Às vezes tem guias do Simples, ou quem está no regime normal tem diversos impostos que deveria vir em nosso benefício e ele acaba que ele não vem, né? Fica aí nos cofres e festas Viagens. Ai, uma loucura. Coisa É ruim, malucas. né? E só que infelizmente a gente vê que já passou o prazo ali das adequações. Quando eu digo, eu tenho mensalmente clientes que caem em malha fiscal justamente pela movimentação financeira. Ah, vou emitir só o que tá ali, vou pagar só o que tá na máquina de cartão, só que eu recebi Pix. Infelizmente, a gente Não tem tem toda o que uma... fazer. Não tem. A Receita Federal ela criou um sistema que se chama DROC. E ele cruza todas as informações. Tipo Rock Balboa? Tipo isso. Tipo- Muito mais veloz. Só que não tem o que fazer. Ah, eu vou no supermercado. Ah, a senhora quer colocar o seu CPF? Eu não vou colocar meu CPF, só que tu passou o cartão. Ah, é? Tu pagou no Pix. Isso se chama uma declaração que se chama e-financeira. Essa e-financeira ela é entregue mensalmente para a Receita Federal. Então, ainda quem não caiu, um momento vai cair. Entendi. E é isso. É isso. Um abraço. Aceita que dói menos. Simone Viana, muitíssimo obrigada pelo bate-papo de hoje. Muitíssimo obrigado por dividir o conhecimento com a gente. A gente sabe que tem muito profissional que tem esse receio, né? Ah, eu não vou dividir o conhecimento. Se quiser, já contrata a minha consultoria, já vem fazer um curso comigo. Inclusive projetos, né, Simone? Temos projetos. Exato. Temos aí, projetos. novidades. Exato. Principalmente nessa parte do transporte, o pessoal tem muita dúvida, tu sabe o quanto que procura, tu vem seguro e o pessoal tá te ligando, mas como é que eu faço isso? Como é que eu Sim. emito uma nota? Como é que nós... Gente, precisamos nos capacitar, nós vamos, não tão longe, né, agora em breve nós vamos estruturar um treinamento para principalmente as transportadoras virem entender tudo o que é necessário, tudo o que é obrigatório, que agora neste momento é o primordial para que não sejam penalizados. Então, o valor que nós vamos investir ali no curso, no treinamento para as nossas para as transportadoras, não será nem um terço de uma multa se eu não emitir um CIOT. Simone está sendo super modesta. Simone já está organizando monitorias, mentorias particulares. Se você tem interesse, já chama aqui. Tô botando aqui o WhatsApp dela. Ela não quer falar, mas eu já vou falar, já vou abrir para você. Então, se você tem interesse em ter uma mentoria direto com a Simone, você já coloca que já chama ela para entrar na lista de reserva. Sim, pessoas. Tem lista de reserva e aí ela vai entender um pouco da tua realidade, vai entender se você se enquadra como aluno e aí sim ela vai aceitar você para a mentoria dela. Não podia falar? Tá tudo bem. Tudo bem, é isso. Gente, olha só. Ao contrário de quando a gente vai na loja e o desconto não é progressivo, aqui as multas são cumulativas e progressivas. E atualizadas pela Selic. E atualizadas. Então, por favor, se você que está nos assistindo, e tem um negócio que você falou aqui, precisamos nos atualizar e o transportador precisa ir atrás de informação. Transportador que segue as redes sociais da Maria do Seguro, que assiste o podcast Dá Uma Segurada, ele não pode reclamar que ele não tem informação. Exato. Ele pode não assistir, entendeu? Ele pode não querer, mas a gente leva a informação. É isso aí. É isso, né? Você que é transportador, que nos acompanha, esse é o momento. Não dá mais, não tem espaço mais para você ficar no achismo, né? Será que eu devo fazer? Como que eu faço? Você tem que buscar regularizar toda a parte da sua transportadora. Faça cursos, busque a orientação correta, faça mentorias, compre cursos, organize, porque uma coisa, como a Simone falou, um curso, uma mentoria é muito mais barato do que você pagar uma multa que vai direto para os cofres do governo e você não vai nem ver a cor desse dinheiro.
Era isso. Um grande beijo, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau.